Olá pessoal, me chamo Natana, sou psicóloga e esse vídeo tem como objetivo relacionar o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade com um esquema preconizado pela terapia do esquema. O que acontece? Ao longo da minha trajetória na psicologia, eu já estudei muito sobre a atenção enquanto fenômeno cognitivo, inclusive meu mestrado foi nessa área, e eu venho percebendo uma inflação diagnóstica na área da atenção, especialmente com diagnósticos de déficit de atenção, e esse movimento cada vez mais tem feito as pessoas que eu atendo de maneira geral me perguntarem: Natana, será que eu não tenho déficit de atenção? E uma questão que eu vejo que a gente precisa ponderar em primeiro lugar é que nem tudo é um transtorno, gente. Eu, inclusive, enquanto profissional da área, me preocupo muito com essa inflação diagnóstica, com muitas vezes esses autodiagnósticos feitos por vídeos rasos na internet, que as pessoas assistem e que vão se identificando e achando, então eu tenho esse transtorno, porque inclusive, isso vai nos adoecendo de maneiras indevidas, né? Eu vejo que quando se trata de um diagnóstico, especialmente na área de saúde mental, é necessário muita investigação, muita cautela, realmente uma série de checagens para que a gente chegue a uma hipótese diagnóstica, né? Então, não é muitas vezes uma informação aleatória, como inclusive tem um movimento cada vez mais frequente que de fato vai nos levar a um diagnóstico preciso. Então, primeira coisa, a gente tem que ter muita cautela. Inclusive, eu vivo falando para os meus pacientes, gente, vocês todos quase estão achando que estão com déficit de atenção, não é assim, nós precisamos olhar para isso de uma maneira mais profunda, porque muitas coisas levam as pessoas a terem sintomas de déficit de atenção sem necessariamente ter déficit de atenção. Inclusive, um livro que eu recomendo muito é o livro Voltando ao Normal, que foi escrito por um pesquisador que já esteve envolvido na elaboração de alguns manuais, algumas versões, algumas edições do Manual Diagnóstico DSM, e ele alerta exatamente para isso, assim, o quanto que hoje em dia as pessoas fazem usos indevidos dessas questões diagnósticas, e isso tem levado muitas pessoas saudáveis a se colocarem como adoecidas, digamos assim, sem realmente que isso esteja correto, adequado. Então, nós precisamos ter esse alerta, porque um diagnóstico indevido, sem dúvida, ele faz muito mal. Assim como a falta de diagnóstico para quem de fato tem, também prejudica muitas pessoas, mas o diagnóstico para quem não tem é extremamente perigoso também. Então, é um momento da gente colocar a nossa cabeça no lugar, como eu falo, começarmos a ponderar melhor as coisas, as informações que a gente absorve na internet e entender que nem tudo se trata de um transtorno na nossa vida. Às vezes, como no livro, inclusive, o Allen Francis fala, às vezes só se tratam de problemas normais da vida que todos nós iremos passar em algum momento. Mas qual que é a questão da terapia do esquema no déficit de atenção? Um esquema que eu vejo extremamente interligado à questão da distração, da desatenção, é o esquema de autocontrole insuficiente, que está ali no domínio dos limites prejudicados, ou seja, pessoas que não receberam bons limites no sentido de uma boa regulação em relação a frustrações, a desconfortos, a rotina, a disciplina, a organização como um todo, tendem a ter dificuldades nessa questão de foco, de se manter em tarefas mais entediantes, de serem perseverantes, persistentes em determinadas demandas do dia a dia, justamente porque isso são características desse esquema de autocontrole insuficiente. Então, é extremamente esperado que as pessoas que tenham esse esquema apresentem estes sinais, esses sintomas, esses padrões de comportamento. E daí entra a minha grande questão.
Imaginem só, gente, né, que os esquemas eles são formados a partir do não atendimento das necessidades emocionais, com a combinação de temperamento da pessoa, com eventos que a pessoa vai passando ao longo da vida. E se a gente pensar, né, que naturalmente o esperado é que todos nós desenvolvemos esquemas, e esses esquemas eles vão apresentar determinados sintomas, sinais, né? Todos nós, então, a partir dessa lógica, teremos sinais, teremos sintomas, e se todos os sintomas se enquadrar num transtorno mental, todos nós teremos, né? E não é essa a ideia, muito pelo contrário, né? Você acredita que uma pequena parcela da população realmente, de fato, deveria ser diagnosticada com algum transtorno mental. Então, onde que eu estou querendo chegar? Não é porque uma pessoa ela tem esquema de autocontrole insuficiente que ela tem déficit de atenção. Às vezes é só o esquema dela, mas que esse esquema ele não está intenso o suficiente e combinado com questões de ordem cognitiva, já que a atenção é uma questão cognitiva, para realmente preencher um diagnóstico de déficit de atenção. Às vezes a pessoa ela só não consegue manter o foco, ficar muito tempo numa tarefa mais entediante, porque ela tem o esquema de autocontrole insuficiente, então isso leva ela a uma baixa tolerância à frustração, a não gostar do desconforto, né? Porque quem gosta, mas tem pessoas que toleram melhor o desconforto do que outras, a desistir com mais facilidade, porque a pessoa ela é muito mais movida a uma empolgação, no sentido de que, eu estou empolgada com uma novidade, então eu vou ali e faço, só que daqui a pouco aquilo não é mais novidade, então eu já quero ir para uma outra coisa, e por isso vai parecendo que essa pessoa ela não tem foco, né? Mas não que cognitivamente ela não seria capaz de focar, é apenas muitas vezes porque esse esquema dela está muito ativado ali nas situações, porque ela não, como eu falei, recebeu bons limites no sentido de aprender a tolerar essas coisas e que hoje é uma dificuldade, é uma inabilidade dela lidar. Inclusive, gente, eu me incluo nisso, porque eu também tenho um esquema de autocontrole insuficiente e eu sei o quanto que eu tenho que ativar o meu modo adulto saudável, me esforçar para me disciplinar. Porque a questão não é que eu não consigo cognitivamente muitas vezes me focar, mas claro que algumas tarefas mais desinteressantes, menos empolgantes, elas não atraem a minha atenção, o meu foco da mesma forma. Então aí entra o meu modo adulto saudável de lutar contra o meu esquema que está me levando a isso, né? E mais um ponto super importante sobre isso. Cada vez mais a gente observa pelo estilo de criação que as pessoas vêm recebendo que o esquema de autocontrole insuficiente tende a ser cada vez mais frequente, porque é muito comum as crianças atualmente receberem criações, né, mais indulgentes, digamos assim, na questão de limites, de tolerâncias a desconfortos, frustrações. Antigamente a gente via um movimento mais oposto, em que as pessoas recebiam excesso de frustrações e desconfortos, né? A gente tinha muitos esquemas no quinto domínio, de supervigilância e inibição, e atualmente a gente tem muito mais a prevalência de esquemas no segundo e no terceiro domínio, que é ali essa questão da autonomia e dos limites que têm ficado bastante prejudicados pelo estilo de criação que as pessoas vêm recebendo cada vez mais, que não está estimulando adequadamente a essas duas questões de necessidades emocionais. Inclusive, eu tenho vários vídeos aqui no meu canal, playlist, inclusive, completa, para os pais cuidarem disso na criação de seus filhos. Então, convido vocês, se estão nessa jornada de criar um filho ou são profissionais da área e atendem pessoas que estão nessa jornada, a passarem esses vídeos pensando na prevenção desses esquemas. Eu fiz vídeos ligados à prevenção de cada um dos 18 esquemas e do atendimento das 5 grandes necessidades emocionais na criação dos filhos, porque é assim que a gente evita muitas questões que hoje em dia, como eu falei, muitas vezes indevidamente estão sendo vistas como um transtorno quando poderiam ser evitáveis com algumas doses de limites, de tolerância e de disciplina. Tá bom, gente? Um abraço e até